Bom, estamos mais uma vez na edição do quadro Meu Jardim, que na verdade é um quadro da Rojane. Eu falo que aqui é o paraíso, né? Mas hoje ela vai dar uma dica, que é uma curiosidade que eu sempre tive sobre grama. Eu falava assim, gente, como que cresce agora? Eu sou totalmente ignorante. Como que cresce uma grama? Já tô vendo que é com placas. Mas antes, ela já me mostrou hoje umas flores que me remeteram à minha infância, que são as dálias. Voltaram? Tudo é tendência, né? E esse ano a dália veio com tudo. Então ela foi aprimorada por genética e hoje em dia a gente consegue achar dália assim maior que uma mão. E nós também da loja ficamos todos apaixonados porque tem de várias cores e isso é tudo por mutação genética. Olha como tá a ciência. Adoro isso, adoro. Bom, vamos falar de gramas. Eu escolhi falar de grama essa semana porque também é um assunto muito procurado aqui na loja. E agora é época de plantar grama porque tá meio seco? Então, toda época é época, porém, é claro que com a seca exige mais cuidado de quem estiver plantando, né? Eu vejo que tem muita gente querendo plantar agora porque está terminando obra e se pintar a parede, a primeira chuva que der vai respingar. Ou para segurar um pouco a poeira do lugar, então opta por colocar a grama. Tem gente que acha que é muito simples colocar, mas tem aqueles pulinhos do gato que é interessante que a pessoa faça porque essa grama vai desenvolver com mais rapidez. Tem vários tipos de grama? Tem vários tipos, tem a grama de égua, que é a grama batatais, que é muito procurada, tem gente que planta. Eu não aconselho porque ela não é tirada assim em placa, ela é feita em pedacinhos e daí ela fica irregular, ainda mais se for fazer campinho de futebol, na hora que vai jogar ela tá com buraco, ela demora demais a recuperar. Aqui qual é? Essa é a mais usada, é a grama esmeralda. Ela é usada em grandes gramados de futebol porque ela tem um crescimento lento, ela não solta sementeira, ela poda, quer dizer, como o crescimento é lento, a poda é com menos frequência e ela tem um aspecto bonito. Então, se você podar aí rapidinho, ela tá verde novamente. Muito bem. Eu interrompi. Você tinha falado quantos tipos de grama tem? Não, Deve então, ter vários, né? Então, tem a batatais, tem a esmeralda e tem a São Carlos, que também, e tem várias outras, mas as mais usadas são essas. A São Carlos tem a folha grossa como a batatais, porém ela é indicada para quem vai plantar embaixo de árvore, lugar que sombreia um pouco mais, porque a esmeralda precisa de sol pleno. É por isso que quem faz um jardim coloca a esmeralda. Com o tempo ela começa a morrer. É porque o jardim começou a crescer, está sombreando em alguns lugares e ela vai morrer. Só. São placas, né? Que tamanho que é essa placa? A grama esmeralda, ela vem vendida para dar 1 metro quadrado, são 4 placas de meio metro, né, cada uma. Então ela é vendida por metro quadrado. O ideal, quando você se prontificou a ter grama na sua casa, eu vejo, na maioria das vezes, ou você está terminando uma obra, ou você quebrou um contrapiso e quer pôr a grama, ou desmanchou um canteiro e quer gramar. Então assim, tem várias dicas. A principal, tirar todo o resto de obra que tem naquele lugar, até o lugar que foi feita a amassada de cimento, principalmente esse. Onde foi feita a amassada, tem que tirar com até uns 30, 40 centímetros de profundidade, porque ali, com o tempo e o sol incidente, aquele cimento restante é onde forma aquelas manchas amarelas no gramado. Porque limpar mesmo, tirar tudo. Limpa. Se for um terreno que foi feito a aterro, presta atenção na terra que foi utilizada, porque às vezes pega uma terra que veio praguejada demais. Grama. Isso a gente fala diariamente aqui na loja. As empresas que cultivam grama para vender têm um controle rigorosíssimo com praga. Então ela não vem com tiririca, ela não vem com nenhum tipo de praga, ela é totalmente limpa. A praga já estava no terreno. Então antes de plantar, mata direito, combate direito. Eu recomendo sempre que seja feita a capina química, joga um veneno para matar aquilo, espera um tempinho, não precisa ser, vai ter festa no sábado, a pessoa quer gramar hoje, então capina e coloca isso, a praga vai voltar. Então precisa de orientação sempre. Planejamento. Planejamento. Tá certo. E hoje a gente está mostrando, né? Ele plantar uma grama.
eu tô com um jardim em andamento, o jardineiro tá colocando a grama lá. Então esse jardim foi preparado, já foi feita toda a limpeza. Para plantar grama, se o seu terreno já estiver nivelado, é interessante que a gente faça uma camada de uns 2 ou 3 dedos de areia grossa. Tem muita gente que pergunta por quê? Porque a areia grossa, incorporada na terra vermelha, eu já falei isso aqui, deixa essa terra mais fofinha. A raiz da grama é muito fininha. Então, se ela já encontra uma terra compactada ali, além dela demorar demais a formar, às vezes ela não forma. Então, precisa ter uma terra fofinha para ela soltar um sistema radicular mais profundo. O que é esse material? Isso é o adubo que é utilizado. Então, o processo todo da grama é o seguinte: limpa esse terreno, coloca uma terra nova. Se ele ainda estiver mais baixo que o contrapiso, precisa nivelar. Daí a mistura é terra vermelha e areia grossa. Se tiver nivelado, é só pôr a areia, incorpora um pouco, faz uma aplicação de um adubo. Tem gente que ainda costuma colocar calcário para deixar essa terra virgem. Eu acho que se a gente adubar, já corrige isso. O adubo é o NPK. Eu costumo usar ou 4-14-8 ou 10-10-10, mas tem um monte de formulação. As mais usadas e encontradas são essa, mal não vai fazer. E daí aplica a grama. Como ela vem em placa, esse terreno tem que estar niveladinho do fundo para frente. E você também vem do fundo para frente aplicando. Porque não adianta nada você colocar daqui para lá e vai pisoteando, você já começa a fazer buraco nela. Olha só, tem que pensar em tudo isso. Então é do fundo para frente. Para frente. E vem assentando as placas num terreno nivelado. E é assentado mesmo, como se estivesse assentando um piso, uma placa colada na outra. Depois, eu digo que é interessante fazer uma selagem. Se você tiver ou aquele substrato, que é a terra, aquele substrato vegetal, ou a própria areia grossa, vem fazendo como se fosse uma rejunta. Porque depois, na hora que essa grama formar, é mais fácil dela formar ali. E aí tem a dica principal, que é a água, né? Água todo dia? Tá, no início, todo dia. A falta d'água mata a grama. Então, assim, principalmente no tempo seco. Depois que essa grama estiver pega, que nem uma pessoa que já tem um gramado desde o ano passado. Esse ano, com a seca, é claro que a grama não vai morrer, ela vai sentir, mas ela não morre. Agora, quem está aplicando agora... Aí tem que aguar. Tem que aguar 2 vezes por dia. Os melhores horários são 5h30, 6 horas da tarde, porque daí ela passa a noite toda molhada, e depois no período da manhã, antes do sol estar forte. Porque 2 horários ou um ou outro? Não, os 2 horários. Tem que ser 2 vezes. Então a pessoa também precisa se programar para isso, né? Vai gastar um pouco mais de água até esse gramado tá... Mas também tem as compensações, né? Depois você vai jogar seu futebol, a gente vai tirar o sapato e andar na grama, energizar, né? Claro, eu costumo dizer aqui que casa que não tem planta e não tem uma grama, parece que não mora ninguém, é uma casa sem vida. Essa grama também pode ser colocada, intercalada em calçadas. Sim, é tendência. Agora muita gente está usando tanto beirando o muro como na guia. Coloca. E para quem fala que gramado dá trabalho, eu falo que não é trabalho, é uma terapia. E se você não tem aptidão nenhuma depois para cuidar, tem tanta gente que cuida, tem jardineiro, e daí você já vai mantendo emprego na nossa cidade. Então, assim, vale a pena investir. Eu já tive gente que fez conta que na loja fica mais barato pôr grama do que fazer um piso. É verdade. E o frescor da sua casa é diferente. Uma coca quente, daqui a pouco começa o verão. É claro, e um gramado, e depois esse gramado vai pedir uma árvore, e daí você vai fazendo um planejamento. Hoje eu escolhi falar da grama porque é um produto muito procurado. E as pessoas ainda têm medo de plantar, porque é na hora do plantio que você faz um jardim bonito ou mal feito. Esse é o quadro Meu Jardim, aqui com a Rojane Pena. E nós vamos mostrar as dálias, vamos dar uma volta aqui pela Exótica, que é um lugar maravilhoso. Eu falo que é o meu paraíso. E olha só, a grama, gente. Se você quer ter essa qualidade de vida, a grama tem que fazer parte dela, né? Sim, uma casa mais fresquinha. E depois, para quem tem criança em casa, ter um lugarzinho fresco para brincar, nada melhor que a grama. E se você tem dúvidas, ou queira que um quadro seja dedicado a um tema, entra no Facebook da Exótica
Exótica Flores? Exótica Flores, pode entrar, mandar, é isso que eu gostaria, assim, porque eu quero falar de assuntos que interessem. E a semana passada escolhi o do vaso, essa semana é a grama, porque eu sei que é o que todo dia entra gente aqui falando. Semana que vem a gente volta com o quadro Meu Jardim.